Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandicast. Eu sou o professor Marcelo Henrique Napimoga, diretor de pós-graduação em pesquisa da São Leopoldo Mandic e estou aqui à frente do nosso Mandicast. E hoje eu convidei um cara muito especial aqui para falar sobre cirurgias plásticas em jovens e adolescentes. Ele é o professor Rodrigo Gimenez. Muito obrigado, professor Rodrigo. Marcelo, é uma honra estar aqui com vocês. Esses projetos da Mandic, que são projetos inovadores de comunicação, tanto com o público leigo quanto o público científico, ele é sempre muito bem aceito, né, pela sociedade. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui. Legal, muito obrigado. O nosso Mandicast tem essa ideia mesmo, de comunicar aí a população como um todo sobre os diferentes assuntos. E hoje nós vamos falar sobre o uso da cirurgia plástica em jovens e adolescentes, né? Essa preocupação com a estética, seja facial, corporal, ela tem crescido muito no mundo e no Brasil. Por exemplo, eu, assim, sou uma pintura, né? Sou uma obra de arte, assim, de Van Gogh. Mas é sempre importante a gente ter também em vista que as cirurgias plásticas, elas são tanto olhando ali o ponto de vista estético, como também funcionais, né, professor? E aí tem momentos e necessidades que você pode fazer uma intervenção cirúrgica em jovens e adolescentes. E é sobre isso que o professor Rodrigo, médico, cirurgião plástico, mestre em ciências médicas pela USP, doutor em ciências médicas pela Unicamp, vai conversar. Professor, os adolescentes podem se submeter a uma cirurgia plástica? Os adolescentes podem, mas veja, Marcelo, são normas, né? A gente segue orientações, segue os estudos científicos com relação a cada área, com relação a cada órgão. Então, vamos supor, uma adolescente que busca uma cirurgia plástica de mama, por exemplo, né? Uma adolescente que tem aquelas situações em que a mama está crescendo muito, em que está desenvolvendo e passou dos limites estéticos aceitáveis. Então, ela nos procura. Aí nós temos que ver quando que essa mama parou de desenvolver para poder atuar cirurgicamente, né? Uhum. Então, a gente sabe que a partir, vamos supor, da primeira menstruação, essa mama vai completar o seu desenvolvimento até em torno de 4 anos. Claro que cada caso é analisado individualizadamente, claro, mas em torno de 4 anos completa esse desenvolvimento. Então, nós já estamos autorizados a partir de então fazer essa cirurgia de redução mamária ou adequação às proporções do tórax dessa pessoa, à altura, e etc. Agora, quais são as consequências de uma atuação fora desse momento na mama, por exemplo? Uhum. Você tem essa cirurgia e a mama, após a cirurgia, ela continua crescendo, ela continua se desenvolvendo, o que não é bom. Uhum. Então, na verdade, você perdeu a chance de tratar adequadamente, na fase correta, para poder ter um bom resultado. Uhum. Existem as doenças relacionadas, mas aí são casos mais específicos, claro, que a gente pode abordar num outro momento. Tá. O que leva um jovem, um adolescente, a procurar um cirurgião plástico para fazer uma cirurgia? Quais são as principais causas? Olha, as principais são, como eu disse, a orelha de abano, a mamoplastia, né, a mama gigantomastia, a rinoplastia e mais recentemente o que vem crescendo, acho que devido até à influência de redes sociais, né? Uhum. Contorno corporal, então alguma coisa de contorno de face, alguma coisa no olho. E a gente tem que orientar a essa pessoa o que deve, e cada região dessa tem um momento correto a ser abordado, né? Então, a gente orienta, calma, às vezes a ansiedade de querer resolver, porque não é como, por exemplo, uma fissura labial, que isso incomoda a família inteira, né? Nasceu a criança com uma fenda labial, ela vai querer buscar alguma solução. Não é isso. Uhum. Quer dizer, existe muito mais uma ansiedade até emocional, né? Do que a necessidade de verdade de algum tratamento, né? Tá. Você tocou num ponto interessante. Tem momentos, às vezes, assim, que uma adolescente procura um cirurgião plástico e você indica, por exemplo, fazer algum acompanhamento psicológico antes, porque talvez aquela ânsia dela de se modificar e não estar no momento certo dela fazer aquilo, porque ainda ela é muito jovem, alguma coisa assim, tem esse estreito relacionamento com a psicologia também ou não? Tem, isso existe sim. Mas como o jovem, né, o adolescente, a criança, ainda é muito pouco influenciável aí pelo meio, né? Existem, claro, as doenças, né? Uhum. Mas fugindo um pouco disso, o jovem ainda, acho que o HD dele está menos carregado, vamos dizer assim. Então, ele chega um pouco mais aberto a informações. Tá. Então, no jovem é um pouco diferente. No adulto, isso já é bem mais frequente. Tá. No adulto, claro que tem as situações como essa que são, sim, encaminhadas a psicólogo, psiquiatra, para tratamento adequado. Aliás, eu estou com uma paciente dessa forma, né? Tá. Que ela é um adulto jovem, na verdade. Tá. E quando há necessidade, a gente encaminha para o tratamento necessário. Tá. Você citou, por exemplo, a orelha de abano, né? A orelha de abano, ela tem
indicações e faixas etárias, porque às vezes, assim como tem, por exemplo, a proporção do dente, quando você olha uma criança, assim, ela tá, nossa, o dente está muito grande, né? Mas ela ainda vai crescer, por isso o dente vai ser normal ali. Também tem isso. Por isso Também. tem faixas de etárias certas para cirurgias. Por exemplo, a orelha, né? Nós temos 3 grandes questões na orelha. Por exemplo, é a orelha em abano, é a microtia, que é a orelha pequena, Tá. e a anotia, que é a ausência da orelha. Tá. Né? Então, essas 3 situações, a gente espera o quê? O desenvolvimento da orelha. Porque, veja, se você vai fazer uma reconstrução de orelha numa criança abaixo de 5, 6 anos, a orelha está em crescimento. E o interessante é falar, né? A orelha cresce em 2 momentos da vida, né? Que é até os 5, 6 anos e depois já na fase da velhice, porque as cartilagens aumentam, do nariz, orelha, etc. Tanto a reconstrução quanto a cirurgia de orelha de abano, né? Ela deve ser feita quando a orelha já está completa, que é em torno dos 5 ou 6 anos. Tá, legal. E quando que você deve indicar uma cirurgia plástica para um jovem adulto? Olha, ela está indicada quando o quê? A gente percebe que aqui, por exemplo, a mama está fora de proporções. Então, você tem condição de adequar aquele tamanho mamário. Ou então, por exemplo, o nariz tem aquele dorso exuberante, o nariz ele foge às proporções áureas, né, que a gente segue muito, né? Na face. Porque o nariz é aquela questão. O nariz ele não deve aparecer na face, ele deve ser uma estrutura que some e fica harmônica em termos dos contornos da sua face. Assim como a arcada dentária, esse tamanho de boca, então, a orelha. Então, é tudo uma proporção. Tá. Então, só para dar um exemplo, se a gente traça uma linha entre os cantos dos olhos e desce para baixo aqui na face, as asinhas do nariz tem que estar mais ou menos no meio disso. Então, só para dar um exemplo de proporção. Tá. Então, quando foge essas proporções e, por exemplo, otoplastia, é um exemplo muito, muito específico. Essa criança, quando começa a reclamar para o pai e para a mãe, olha, na escola eu estou começando, meus amigos, porque criança é cruel. Claro. Sim. Começa a tirar sarro, começa a sofrer bullying e etc. Essa criança deve ser, sim, operada na primeira oportunidade. Porque senão começa a ganhar apelidos que esses apelidos não saem para o resto da vida, né? Sim. Tem uma consequência psicológica importante, né? Muito importante. Tá. E, inclusive, por exemplo, a hipomastia, que é a ausência completa da mama, né? Ou o pouco desenvolvimento mamário. Não é muito infrequente, por exemplo, as meninas, né, virem a operar, elas mudam a personalidade. Elas chegam no consultório acanhadas, tímidas, sem a mama, né? Com uma roupa até, uma vestimenta mais infantilizada. Aí elas operam, depois de 6 meses, elas aparecem na clínica uma mulher. Sim. Né? Então, isso influencia muito o emocional e o desenvolvimento tanto da mulher quanto do menino, do homem, né? Claro. Em relação a outras estruturas, nariz, orelha e etc. As cirurgias mais frequentes em jovens e adolescentes são essas que você está citando. É mama, seja para aumento ou diminuição, e a rinoplastia e a de orelha? E a orelha de abano são as mais frequentes, tirando todas as outras reconstrutivas, sim, né? Que são mais, aí são de reconstrução. São de necessidade. Isso. Então, um hemangioma, sim. São situações aí bastante... que há necessidade de atuação mais precoce. Sim, sim, tá. Essas são as mais estéticas. O que deve ser considerado antes da cirurgia para você fazer aquele procedimento com segurança nesse adolescente? Então, a questão, né, Marcelo, é sempre tomar cuidado para que haja todas as medidas de segurança que estão sendo tomadas. Então, procurar um bom profissional. Essa cirurgia deve ser feita em ambientes adequados, né? E o que é mais importante, que é o que nós estamos conversando até agora, respeitando a fase de desenvolvimento e podendo atuar na hora e da forma correta. As cirurgias plásticas mais procuradas por meninas é mama. Mama, sem dúvida. Número 1 é mama, né? Tá. E dos meninos é a orelha de abano, tá. Em primeiro lugar, depois nariz. Tá. Existem consequências para a realização de alguma cirurgia plástica? Existem. Por exemplo, se você atuar em alguma dessas regiões de forma mais precoce, você vai alterar o desenvolvimento dessa região. Então, vamos supor, se você atua no nariz, num momento mais precoce, o nariz deve se atuar em torno de 16, 17 anos, levando em consideração ao desenvolvimento da maturidade daquela pessoa. Né? Mas se você atuar mais precocemente, aquela criança, aquela pessoa, ela pode adquirir um aspecto de um nariz infantilizado aí para o resto da vida. Quer dizer, passa a não desenvolver aquela região. E o mesmo acontece com
orelha e etc. Então, quer dizer, você atrapalha o desenvolvimento natural daquela região. E as consequências elas vão ter das mais diversas formas, como, por exemplo, até sob o aspecto psicológico, né? Uhum. Porque isso vai ser praticamente um estigma. E a gente fala sempre, né? Eu já falei até com você em outros momentos. Mas a cirurgia plástica bem feita, qual que é? É aquela em que nós não percebemos a passagem do cirurgião. Uhum. É aquela que resultado ela passou a ser natural. Uhum. Né? E muitas vezes também a cirurgia plástica ela não tem só essa conotação de beleza e de plasticidade, sim também funcional, né? A própria rinoplastia, como você diz, de mama, ela também tem essa questão funcional, né? Sem dúvida nenhuma, né, Marcelo? Você falou uma coisa que é fundamental. Quer dizer, a primeira, a nossa obrigação, né, como cirurgião plástico, qual é o objetivo da cirurgia plástica em geral? É devolver a funcionalidade, né, para determinado órgão, determinada região. Você vai devolver a função. E a estética, e você chegando com a estética o mais próximo daquilo que a gente considera como normal. Né? Então, vamos dar um exemplo. Uma paciente que tem uma queimadura, que é outra cirurgia plástica da infância. Né? Então, o pacientezinho teve uma queimadura, que, aliás, o ambiente em que mais há queimadura na criança é na cozinha, é em casa. Né? Eu até brinco com os meus alunos aqui na Mandic, que a gente faz, na minha casa tem uma cerca elétrica na entrada da cozinha. A criança entrou, ela toma choque, ela sai, entendeu? Porque não deve entrar na cozinha. Mas vamos supor que tenha uma queimadura numa brida, numa contratura cicatricial aqui no braço. Quer dizer, a criança passa a não poder esticar o braço. Né? A função da cirurgia plástica é você fazer uma cirurgia plástica nessa região em que a criança possa ter a função do braço adequada ou do pescoço, de mobilidade, boca, abertura bucal no caso de uma queimadura de face. Então, nós devolvemos a função, mas o aspecto estético também é sempre abordado, mas ele é secundário. A rinoplastia também, bom, eu sou um exemplo disso. Passei a respirar depois de fazer a cirurgia de correção de septo, né? Que é bastante comum, né? Adianta alguma coisa? Vamos supor a gente abordar esteticamente um nariz, e você deixa um apêndice, que é um nariz na face de uma pessoa, e que não funciona. Ela não consegue dormir adequadamente, ela não consegue, se ela faz algum esporte, o que é muito comum, ela não consegue ter uma respiração adequada, quer dizer, ela cai o rendimento esportivo dela. Sem dúvida. Qual que é a função que foi dessa rinoplastia? Por isso a importância, né? Vejo. Então, esses cuidados todos, assim, os cirurgiões plásticos, eles têm todos esses cuidados em termos de adolescente, de olhar assim e falar, olha, calma, não é o momento, ou sim, a gente pode fazer esse momento para fazer uma correção, seja ela estética ou funcional, né? Esse é um cuidado número um, vamos dizer. A primeira coisa que é a primeira situação que é abordada quando nós somos procurados por crianças, geralmente a mãe, né? A gente estava até conversando aqui antes, a mãe, ela chega já com muita angústia, porque aquela criança já vem solicitando aquela correção há um bom tempo. Uma menina que tem uma mama grande. A menina já fica ali na mãe. Papá, mãe, quero fazer a cirurgia. Mãe, me leva. Mãe, eu quero. Aquela coisa. Né? Tá bom, vou te dar de aniversário. Aquela coisa. Mas assim, o primeiro corte é no momento é uma indicação mesmo. Está na idade correta? Vai se beneficiar com esse procedimento? Vai. Se não, a gente aguarda o momento mais correto. Né? Claro, que bom. Pessoal, olha só, conversamos aqui com o professor Rodrigo Gimenez, médico cirurgião plástico, professor aqui da Faculdade São Leopoldo Mandic, trazendo informações muito importantes sobre a cirurgia plástica, seja ela funcional, reconstrutiva ou mesmo ali para trazer uma harmonia, né, para uma pessoa que tem algum tipo de desarmonia estética. E mostrando a importância de todas as avaliações e os cuidados que o médico tem quando ele vai tratar ele de adolescentes, né? Seja do sexo masculino ou do sexo feminino. Por isso é importante sempre estar alinhado aí com profissionais de boa qualidade que vão respeitar todas essas premissas, né, para a cirurgia plástica. Professor, muito obrigado por todas essas explicações aqui para a gente. Eu que agradeço a oportunidade de falar, né, de esclarecer essas situações que parecem para a gente tão corriqueiras. Sim. Mas que, na verdade, essas informações são muito pouco divulgadas. Sem dúvida, sem dúvida. E o Mandicast está aí para isso. E se você gostou aí da nossa conversa aqui com o professor Rodrigo Gimenez, deixa um like. Não esqueça de se inscrever no canal do YouTube da Faculdade São Leopoldo Mandic ou no Spotify. Um abraço!